O divórcio. Mateus 5, verso 31. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a lidarmos com essa situação tão complexa e difícil no dia de hoje. Nos ajude a termos sabedoria, não somente para orientar, aconselhar, mas também para não julgar decisões tomadas às vezes por questões egoístas, por pecado. Mas nós pedimos ao Senhor que a Tua misericórdia venha agir na minha vida para avaliar casos, que a Tua misericórdia venha estar na vida dos meus irmãos que aqui estão presentes para avaliar casos, e que o Senhor nos ajude a sermos sal e luz neste assunto também. Que o Senhor nos ajude a fazermos avaliações dentro da Tua vontade e não pecar ao designar uma determinada avaliação. Falo isso por mim, falo isso pelos meus irmãos que estão presentes e peço ao Senhor que a Tua sabedoria esteja em nós, porque sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entrego nas Tuas mãos o nosso dia, entrego nas Tuas mãos as nossas famílias, entrego nas Tuas mãos a nossa caminhada. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, muito bom dia, graça e paz. Deus os abençoe neste dia. Você tem um dia abençoado, um dia guiado e um dia instruído pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é o divórcio, que se encontra em Mateus 5, versos 31 e 32. Nós já falamos sobre homicídio, nós já falamos sobre adultério e agora nós estaremos falando sobre o divórcio. E Jesus inicia esse texto dizendo para nós o que foi dito também, ou seja, o que foi dito na antiguidade pelos antepassados. Foi dito que aquele que se divorciasse da sua mulher deveria dar a ela uma certidão de divórcio. Isso está escrito em Deuteronômio 4, do verso 1 ao 4. E por que Deus autorizou essa certidão de divórcio? Porque os homens, como o próprio Jesus diz em Mateus 19, pela maldade do seu coração, quando eu falo homem, sexo masculino, pela maldade do seu coração, eles estavam se separando das suas mulheres e arrumando outras mulheres por uma situação qualquer, um desafeto, uma possibilidade daquela mulher não dar mais filhos, uma possibilidade daquela mulher não cuidar bem do seu lar, não ser uma boa senhora, e também por questões de idade. Por exemplo, homens mais velhos, eles deixavam, naquela época, filhos contavam muito como herança, então deixava a mulher que já não podia dar mais filho, arrumava uma mais nova para poder continuar a prole. Então, essas mulheres separadas, elas não tinham alguém para a sustentar e elas não trabalhavam na época, porque na época, nos regimes patriarcais, isso não acontecia. Então, essas mulheres, elas teriam que arrumar outro companheiro e aí, sem a carta de divórcio, elas estariam em pecado, porque elas estavam vinculadas a outro homem e, ao mesmo tempo, aquela pessoa se casaria com ela e também estaria no mesmo sentido de adultério. Então, a carta de divórcio era um termo de liberdade para aquela mulher poder seguir a sua vida. Ela era vítima, mas ela poderia seguir a sua vida. Quero abrir um parênteses para falar para os irmãos que, olhando para essa circunstância, nós vemos aqui que Deus, Ele está olhando para o direito da mulher. Então, muitas pessoas acusam a Bíblia de ser um livro machista. E nós vemos aqui um testemunho de que a Bíblia, o Senhor Deus, Ele não é machista, mas Ele está olhando para o direito da mulher e defendendo a mulher. Quem estava cometendo ali
um ato machista, era os homens com a maldade do seu coração. Não era a mulher, não era a Bíblia. A Bíblia está narrando a situação. Então eram os homens, eles tinham as maldades no coração por causa do pecado e cometiam estas faltas com a mulher, que era considerado pecado pelo Senhor, como um outro pecado que tinha suas consequências. Então, o Senhor vai dizer para os discípulos que estavam com ele: no entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com ela, com a divorciada, comete adultério. Jesus está dizendo que existe um espaço que Deus assim definiu para que houvesse essa possibilidade de divórcio. Jesus não está dizendo que ele autorizava o divórcio ou que ele consentia com o divórcio. Ele fala em Mateus 19 que a ideia de Deus é a ideia do princípio, quando ele formou homem e mulher e que eles se unissem e que só a morte os separaria. Mas devido à maldade do coração do homem, há essa brecha para a legitimação do divórcio, que é relações sexuais ilícitas, que o termo fala sobre porneia, que aqui é tratado como imoralidade sexual, que pode estar relacionado desde de qualquer tipo de imoralidade do homem ou imoralidade da mulher. No Antigo Testamento, o caso do adultério, que também faz parte dessas imoralidades, já era tratado com a pena de morte. Tanto mais para a mulher do que para o homem. Então, a questão machista, não é uma lei de Deus, é uma ação machista. Entretanto, aqui na época de Jesus, e para a nossa época agora, que o adultério não é pena de morte, também é incluído. Se nós olharmos em Mateus 19, vai ser tratada a mesma circunstância. Se nós olharmos também em 1 Coríntios 7, também é tratado a circunstância mais do divórcio, mas Paulo fala ali sobre irmãos, tipo assim, uma mulher que creu no Senhor Jesus Cristo, o marido a abandona e arruma outra, porque o marido não cria. Ou o marido crê no Senhor Jesus Cristo, a mulher o abandona porque não quer viver a mesma fé. Paulo está falando que isso, a pessoa não pode ficar, não precisa mais ficar vinculada a essa servidão. Ela pode seguir a sua vida adquirindo um novo matrimônio. Não fala matrimônio, mas o sentido é esse. Então, nesses casos de abandono, no caso das relações sexuais ilícitas, eu particularmente também acrescento em 2 Coríntios 7 a questão da violência doméstica, como um ato de abandono também, ou da parte do homem ou da parte da mulher, mais da parte do homem, que é o que mais nós vemos acontecendo hoje, também é legítimo, porque uma mulher não precisa, nem um homem que vai viver debaixo de violência até a morte, para sim ele estabelecer sua fé. É uma situação muito complexa, pode ter pessoas que pensam diferente de mim, mas esse é o meu entendimento sobre o assunto. Então Jesus vai tratar essa circunstância. Mas essa circunstância aqui a gente tem que entender que é uma circunstância legal e não uma circunstância salvífica. Uma pessoa que cometeu um adultério, ela pode arrepender, ela pode confessar o seu pecado, ela pode voltar a ter uma comunhão com Deus e não necessariamente conseguir ter o retorno do seu casamento. E aí ele vai parar de viver? E aí ele vai parar de seguir o seu caminho? Será que é isso que Deus quer? Então esse contexto ele é muito importante para nós entendermos, que é um sentimento legal e não um sentimento salvífico. Então assim, nós devemos, igreja por igreja, avaliar circunstâncias que estão relacionadas às questões particulares do assunto para ser tratada pela mesa diretora, ser tratada com o casal e assim avaliar se vão ou não aceitar um casal que está iniciando sua vida como casado após o arrependimento, que passou por essas questões, ou se eles vão
de alguma forma trazer alguma restrição para um casal que nesse momento está vivendo em adultério e tem todo o contexto ali da situação. Então tudo isso, meus irmãos, deve ser tratado com a liderança da igreja. Deve ser acompanhado pela liderança da igreja. Essas particularidades, elas existem. Nós vivemos num regime democrático hoje, com leis democráticas, e não mais as leis do Antigo Testamento, que eram teocráticas. Então tem coisas que precisam ser tratadas com um olhar diferente. Mas Jesus está dizendo para nós, por meio deste texto do divórcio, que o problema aqui não é a questão apenas de separar, mas o problema está em tudo que vem antes que pode ser tratado, como os desejos malignos do coração, que nós falamos em questão do adultério, e toda a problemática relacionada com o comportamento que vem de uma impureza interna no decorrer da caminhada no casamento. Então, a orientação que é deixada do Senhor Jesus Cristo para nós é que, primeiro, quando você está pensando em outra mulher ou em outro homem casados, você está cometendo adultério. Você já está cometendo adultério. E isso é algo legítimo para divórcio, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer dizer que há a reconciliação. Nós tratamos a reconciliação um pouco antes de entrar nesses temas. Há a possibilidade de reconciliação. E a reconciliação é o primeiro viés para trazer saúde para o casamento e saúde para a família. Após isso, vêm-se outras questões a serem tratadas. Mas o que é bem claro aqui para nós é que o Senhor almeja que os teus filhos tratem essas questões com amor, tratem essas questões com justiça, tratem essas questões com retidão e olhando sempre para a reconciliação. Que Deus os abençoe, que Deus esteja cuidando de cada um de vocês. Um abraço fraterno para todos vocês e fiquem com Deus.